Principais assuntos para conversar. Ter bons assuntos já é meio caminho andado para ter uma boa conversa. Tem aquela famosa frase, né? Acabou o assunto, leia o jornal tal. Então existem vários tipos de assuntos e alguns são quase que obrigatórios na conversa, outros são maneiras de arranjar outros assuntos, outros existem maneiras de, durante a conversa, desenvolver o assunto e puxando outros assuntos, e existem assuntos que são assuntos de cobertura, de fato tem outros assuntos por trás, e a pessoa está falando deles de uma forma alusiva. Vamos dar uma olhada de perto nisso. Então, a primeira coisa na conversa, o primeiro tipo de assunto que geralmente tem, são assuntos leves, é chamado conversa-contato. Quando você encontra outra pessoa, você tem que ter uma conversa leve, não pode entrar de cara nos assuntos, geralmente não. É bom ter uma conversinha leve, se chama conversa sobre o entorno. A gente fala, e aí, tudo bem? Tá quente hoje? Muito trânsito? Que bom que está chegando o fim de semana, acho que vai chover. Então são assuntos leves. E às vezes cabe até alguns assuntos que eu chamo de atualidades. E aí, assistiu ontem o debate dos candidatos americanos? E aí, viu que está abaixando a quantidade de coronavírus no estado de São Paulo? Então são atualidades, são notícias. Então a gente tem essa conversa leve no início, que eu chamo de conversa-contato, e em seguida tem um assunto que é muito importante, que eu chamo de assuntos ativados. O que é isso? Eu tenho que saber o que está na cabeça da pessoa naquele momento, se tem algo que está preocupando, algo importante, algo urgente, eu tenho que saber, senão não dá para conversar sobre outros assuntos. Então é aí que a gente pergunta, e aí, tudo bem? Quais as novidades? Como é que estão as coisas? A pergunta pode ser só um cumprimento, às vezes a pessoa nem responde, fala, e aí, tudo bem? Ela pode responder, e aí, tudo bem? Ou seja, ela encarou como cumprimento, ela nem se deu o trabalho de responder, ela apresentou o mesmo cumprimento de volta. Se a gente insiste, é capaz que ela revele, e aí, tudo bem? Quais as novidades? O que você conta? Como é que andam as coisas? Aí a pessoa imagina, ele está querendo mesmo saber, ele está insistindo. Então é bom saber se tem alguma coisa na cabeça da pessoa importante, naquele momento ou o que vai acontecer proximamente, que eu chamo assuntos em evolução. São assuntos que estão ocorrendo, vão ocorrer proximamente. Esses assuntos também, quando você pergunta, e aí, tudo bem? Quais as novidades, o que está rolando, a pessoa não só se consulta para ver o que está presente, mas assuntos que estão semi-ativados, que ela vai ter que tratar deles proximamente. Uma prova, um encontro que ela vai ter na próxima semana, qualquer coisa, esses assuntos também ficam conscientes. Então, isso é praticamente obrigatório. Assuntos leves, assuntos da conversa-contato, tem que verificar se tem assuntos ativados e quais assuntos estão em andamento, que vão ocorrer proximamente. E se eu sei que algo estava ocorrendo, a pessoa, na vez que eu conversei com ela, tinha algum assunto em andamento, eu sou obrigado a perguntar, e aquela prova? E aquele exame que você ia fazer? Tudo bem? O que aconteceu? E aquele encontro? Como é que foi? Conta aí. Então, quando algo estava programado para ocorrer, na última conversa que eu tive, e aí já deve ter ocorrido, eu tenho que perguntar para a pessoa, senão ela vai ficar ofendida. Nem perguntou. Eu sabia que eu ia fazer um exame importante e não perguntou. Então é obrigatório. Em seguida eu posso, se daí já não sair assunto, eu posso ir para outros tipos de assunto. Eu posso ir para atualidades. Às vezes o assunto que sai eu chamo de assunto instrumental. A pessoa fala algo, algo pessoal ou material, e nós vamos ajudá-la a pensar, raciocinar, tomar decisão. Fala, puxa, eu não sei o que está acontecendo,
aquele encontro que eu tive, a pessoa me tratou desse jeito. Fala, como é que tratou? E assim, vamos pensar. Eu estou ajudando a pessoa num assunto psicológico. Ela fala, puxa, eu tenho que decidir aí, eu não sei aonde eu vou aplicar meu dinheiro, está pagando muito pouco, tem um mercado de imóvel. Fala, que informações você tem? Você já viu alguma coisa? O que você está propenso? Você quer algo mais seguro? Isso são chamados assuntos instrumentais, ou assuntos ferramentas. Eu estou ajudando a pessoa a lidar com uma tarefa psicológica ou material. E aí tem outros assuntos ainda, mas o que acontece é que às vezes quando eu começo um desses assuntos, seja um assunto leve da conversa contato, seja um assunto ativado, seja um assunto que estava em andamento, aí às vezes já surgem outros assuntos. Vira aquele assunto, puxa assunto. Algo me lembra, então eu falei uma coisa, lembrei de outra, o interlocutor lembrou de outra, e às vezes a conversa já rola. Eu chamo isso de links. A pessoa clica num link, surge, é expandido igual na internet. Aí surge outro link, assunto puxa assunto. Então, às vezes a conversa se desenrola, aí o assunto vai puxando o assunto e a conversa flui e a gente nem percebe. Se a conversa trava, e aí, tudo bem? Tudo. Alguma novidade? Não, tá tudo legal. E aqueles assuntos lá? Falei, tudo tranquilo, tudo normal. Eu falei, não surgiu o assunto ainda. Então aí tem algumas técnicas para puxar assunto. Uma é chamada assuntos isca. Eu menciono vários assuntos como iscas para ver se a pessoa se interessa por algum deles. Eu menciono, falei, e aí, tá chegando o fim do ano. Vamos ver se até lá já tem a vacina. Fala, e aí, como é que anda os negócios? Tem conseguido trabalhar remotamente? E aí, você parece com um bom aspecto, tá? Como é que anda a ginástica? Eu puxo vários assuntos para ver se a pessoa se interessa por um deles, que é um assunto que eu também me interesso, é chamado assunto isca. Outra tentativa é falar de assuntos que tratamos na última conversa. Puxa, na última conversa a gente estava falando disso, daquilo e daquele outro tema, aquelas coisas ficaram na minha cabeça. Então a gente menciona assuntos que na conversa anterior fizeram sucesso. Eu ainda posso mencionar assuntos prediletos da pessoa. Se a pessoa gosta de esporte, falei, e aí, como é que é? Os jogos ao vivo voltarão? Então eu menciono algo que ela gosta. Falei, e aí, como é que você está fazendo? Tem assistido muito filme na internet? Assuntos prediletos. Geralmente a pessoa tem prazer, tem gosto em desenvolver esses assuntos. Então aí eu estou lançando assuntos, várias iscas, estou mencionando assuntos que fizeram sucesso na conversa anterior para ver se a pessoa se envolve com algum desses assuntos. E tem outros assuntos ainda. Então, por exemplo, tem assuntos que eu chamo de assuntos pretexto. De fato, você não está interessado naquele assunto. Você está falando do assunto para mostrar inteligência, dinheiro, poder. Então você fala, eu fiz uma viagem maravilhosa e fiquei em tal hotel. E às vezes você pode gostar de viagem ou não, ou pode apenas estar querendo exibir seu status, seu poder, sua capacidade aquisitiva, seu gosto. Então aí tem uma agenda oculta. Às vezes vários assuntos são mantidos não pelo próprio assunto, mas porque por trás a pessoa pode exibir ou tratar de alguma coisa, às vezes ofender o outro, ou reclamar do outro, de uma forma indireta. Então eu tenho uma motivação oculta por trás desses assuntos. Então esses são alguns assuntos importantíssimos na conversa. Conversa contato, assuntos ativados, assuntos em andamento, atualidades, coisas que estão correndo por aí no noticiário, assuntos instrumentais, eu vou ajudar o outro psicologicamente ou materialmente a tomar uma decisão, a digerir uma notícia e a ficar bem. E além disso, existem os links, onde o link é isso, assunto puxa assunto, começa um assunto, lembra de uma coisa, lembra de outro, mexe ali, mexe aqui, e a coisa rola.
E muito importante é não só o assunto, é como eu lido com ele, se eu lido de uma forma personalizada, se eu gosto do que eu estou falando, se eu personalizo, eu falo o que eu acho para mim e não recito um assunto como se eu tivesse lido um livro. Isso é importante. E o ouvinte também tem um papel muito importante. Tem que acolher o assunto, tem que mostrar interesse, tem que estimular o desenvolvimento, tem que pedir exemplos. Então, essas medidas, pronto, já temos um bom conteúdo da conversa e provavelmente daí não vai faltar assunto nesse tipo de conversa. Tá bom? Muito obrigado então, um abraço, curta meu vídeo e se inscreva no meu canal. Grande abraço.